9h12, Everton. 9h12, na hora oficial do Brasil. Mauro Naves já está conosco, mas hoje não tem vídeo. Vocês acham que o Mauro ia emprestar a imagem dele, aqueles belos cabelos grisalhos? Poxa, claro que não, é por telefone. Em alto e bom som. Mauro, que prazer te receber aqui no 98 Esportes. Bom dia. Te acordamos cedo aí hoje, hein, Mauro Naves? Oi, bom dia a todos aí. Tô sabendo que estão aí o Alê, Edu, o Everton e CJ, né? Tá o quarteto todo aí hoje, né? Então, assim, bom dia. Completo. Bom dia a vocês. Não é, cara, vídeo de manhã, tô muito amarrotado, rapaz. Ontem foi aniversário de 20 anos do meu filho. Eu fiz programa na Fox até 10 horas, depois ainda fui fazer um churrasco pra ele, né? Ele e dois amiguinhos estavam aí e tal. Então de manhã a coisa não funciona mesmo, não. O Teco não fala com o Tico direito de manhã, não, viu? Mas não fala mesmo, não. Não fala mesmo, não. Eu sempre digo que acordar cedo é uma desgraça. Acordar cedo é complicado demais. Ô Mauro, como é que tá sendo a experiência? Questão de costume, né? Conte aí. É verdade. Como é que tá sendo a experiência de você que foi repórter por tanto tempo, e acaba que o repórter também adquire uma consistência para se tornar comentarista e tal. Mas como é que está sendo a experiência de se tornar comentarista e a experiência de ter sido o primeiro profissional da Fox a participar da ESPN também, já que agora existe essa fusão, os profissionais vão se misturar, os conteúdos também vão se misturar, pelo menos até o final do ano que vem. Como é que tem sido essa experiência agora, essa nova experiência de comentar na TV, Mauro? Olha só, primeiro um grande bom dia mesmo a todos aí que estão nos ouvindo. Olha só, eu tive pouco tempo ainda, né? A experiência está muito curta, né? Porque eu comecei no dia 1º de março lá na Fox, quando foi dia 15 mais ou menos, já estava tudo parado, a gente já veio para casa, já começou a fazer via Skype, etc. Então, de ir ao estádio, eu tive uma experiência, fiz 2 jogos lá da Libertadores de off-tube, tudo muito pouco. E agora, de casa, por Skype, aí eu estou comentando o Campeonato Português, amanhã, inclusive, 5 da tarde, faço um jogo do Benfica, aí, que está pisando na bola lá e tentando correr atrás do Porto, vou fazer mais um jogo. E essa experiência também, dessa sinergia com a ESPN, vai ser o primeiro dia hoje, às 7 da noite, vou participar do Futebol na Veia. Olha, tá tudo muito novo, né? Você ser repórter, eu acho que é muito diferente de ser comentarista, no sentido de que quando você emite uma opinião, você está sujeito a ter elogios e críticas, né? Vai ter uma turma que concorda, outra turma que não concorda. Como repórter, eu me preocupava muito em arrumar a notícia e passar para os comentaristas para que eles analisassem, né? Hoje eu estou do outro lado, eu tenho que analisar, eu recebo uma notícia, o Atlético está com dívida, vamos falar daí, né? O Cruzeiro vai prender lá um dirigente, aí você tem que comentar esse assunto, e aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda, hoje tem redes sociais aí muito fortes, mas eu estou gostando demais. Tem que ter um outro tipo de embocadura, tem que ter um outro tipo de preparo, mas no fundo eu estou até fazendo um curso, eu gravei o ano passado um curso de jornalismo que vai começar a ser divulgado, já começou agora essa semana, exatamente esse mês, mas é um curso que foi gravado em novembro do ano passado, e que eu falo muito sobre jornalismo esportivo ser muito igual a jornalismo, né? Você tem algumas premissas que não podem ser esquecidas, né? De ética, credibilidade, checar a fonte. E você, como comentarista, você é também um repórter, você também é um jornalista em si, tem que... A notícia não sai da veia, né? A gente que ficou aí mais de 30 anos buscando fontes, buscando notícia, mesmo estando agora numa posição só de comentar, eu também continuo correndo atrás, né? O WhatsApp vai direto o dia inteiro, a gente checando as coisas, até para que quando você for emitir uma opinião, você está mais bem informado, né? Mas é uma fase nova, no começo assim deu frio na barriga, me assustei um pouco com o convite, mas pensando agora, depois dessa pandemia, nossa, foi maravilhoso ter recebido esse convite. Eu tinha outros projetos de vida, depois que eu saí da Globo, eu pensava em fazer algo mais tranquilo, cuidar mais da neta aqui, ver ela crescer,
fazer séries para TV, talvez, coisas que não me tirassem tanto de casa como foram aí os fatos dos últimos 30 anos, né? Eu fiquei muito na rua, então queria uma coisa que eu pudesse ficar, vamos dizer, semi-aposentado, né? Não dá para ficar parado total, mas fizesse alguma coisa que gravasse 2, 3 dias na rua, depois passasse mais uma semana em casa, passasse a ter final de semana, né? Que eu fiquei mais de 30 anos sem poder convidar os amigos para aquele sábado, domingo num churrasco, ou ir no churrasco deles, porque futebol direto, todo sábado, todo domingo e toda semana e tal. Então eu queria mudar um pouco a vida. Aí os projetos não aconteceram, não tem patrocínio, isso aqui, vamos lá, fomos formulando. Aí quando veio esse convite, eu falei, vou voltar ao normal, ao dia a dia, e até com mudança um pouco mais radical, já que a Fox é do Rio de Janeiro, né? Então tenho que me mudar para lá. Fui lá nos primeiros dias, até arrumei apartamento, etc., mas com essa pandemia eu acabei vindo para São Paulo e ficando por aqui. Mas assim que terminar, provavelmente eu vou ter que voltar, porque os programas são diários. Então realmente está sendo ainda uma mudança muito grande. Mas conhecia muita gente já que está na Fox, né? Muitos repórteres aí desses anos todos que trabalham lá, então fui muito bem acolhido. Tenho certeza que vai acontecer o mesmo com a ESPN, também conheço bastante gente que está lá, enfim. Estou sendo muito bem tratado com relação a isso, está uma situação muito confortável. O problema é comigo mesmo, né? Mudar, não correr atrás de notícias desde cedo, não tão cedo assim como vocês acordam por aí, tá? Mas enfim, passar o dia inteiro de novo ligado nisso. Eu pensei que eu não ia mais estar me esquentando muito a cabeça, ia ficar só lendo notícias e não buscando. Mas enfim, apareceu, estou muito feliz, veio numa hora ótima. E agora a vida que segue, vamos embora. Vou estar sujeito a críticas? Evidentemente que sim. Como repórter eu tinha uma possibilidade menor de que isso acontecesse, porque eu apenas apurava o fato e anunciava, né? Quando você vai analisar, aí tem opiniões de um lado, opiniões do outro. Mas eu também não tenho a menor pretensão de ser nenhuma unanimidade, e ninguém vai ser. Você fala de futebol, dessa paixão, porque basicamente eu sou um repórter futebolístico, né? A gente fala de outros esportes eventualmente. A minha praia sempre foi o futebol, e é uma paixão danada, né? Tem muito torcedor que não aceita de jeito nenhum que você faça crítica ao clube, você sabe disso, vocês sabem como é que a coisa funciona. Mas vamos tocar a bola, vamos pra frente. Estou feliz, muito feliz, sim. Senhores, perguntas para Mauro Naves. Ô Mauro, CJ que está falando aqui, prazer enorme receber você aqui no 98 Esportes. Aqui acho que todo mundo, além de respeitar, admira demais o seu trabalho. Parabéns por tudo que você conquistou muito e que vai conquistar. Na verdade, agora, como você meio que começou já da atualidade, do que está fazendo hoje, desses projetos que estão por vir, vamos voltar um pouquinho lá no início. Como é que é o torcedor mineiro que conheceu o Mauro Naves, né, na TV Globo, ou cobrindo seleção, ou reportando, mas lá no início, Mauro, como é que foi o início de carreira? Quais foram os nomes ou as pessoas que te ajudaram, ou aquelas que você admirava? Como é que foi o seu início no jornalismo esportivo? Um bom dia, seja bem-vindo a BH. Bom dia, CJ, abração. Olha só, a gente diz que nada acontece por acaso, né? Mas assim, a mudança minha já foi radical lá atrás, porque eu trabalhava no mercado financeiro, eu morava em Brasília, tinha me formado na UNB em estatística, estava trabalhando já há 8 anos nesse mercado, no fundo de pensão, preocupado com CDB, RDB, aplicação de dinheiro, acompanhando o mercado de ações, etc. Mas eu tinha anos antes disso, antes de iniciar, eu tinha jogado uma bolinha no clube da imprensa de Brasília e fiquei 2 anos jogando no clube, num time de jornalistas lá. Eu era o único que não era jornalista, mas a partir do momento que eu fui convivendo ali com eles, eu dei gosto por aqui, eu acabava os jogos, tinha aquelas resenhas, cada um tinha trabalhado numa área e não era só jornalista esportivo, pelo contrário.
jornalista de política, de economia, de tudo lá em Brasília. E aí eu me interessei em fazer o curso também, eles também me motivaram a fazer o curso. Eu fiz um curso de comunicação à noite lá no CEUB, em outra faculdade, mas como eu já havia começado antes estatística, eu terminei antes, fui trabalhar no mercado, aí terminei o curso de comunicação e nem fui buscar o diploma, para você ter uma ideia, porque eu não via a menor possibilidade de trabalhar nessa área. E fiquei parado lá. 5 anos depois de terminado o time, eu já formado, nem o diploma eu tinha ido buscar, o goleiro desse time, José Natal, era chefe de reportagem da Globo lá em Brasília, precisou de um repórter de esporte, me telefonou, vem cá, você não quer vir aqui fazer um teste e tal? Eu falei, não quero. Pô, como não? Não dá, agora eu tô na outra praia já aqui. Não, mas vem cá, papapá, você levava jeito e tal, enfim, eu fui lá, fiz um teste, comecei a trabalhar nos 2, acertei meu horário lá, mudei um pouco o horário lá do fundo de pensão e fiquei trabalhando por 2 anos lá e saía e trabalhava de 5 à meia-noite na TV. Cara, gostei, ok. No começo nem fiz esportes, fui fazer geral mesmo, coisa de rua, etc. Nos últimos 6 meses eu estava fazendo esporte quando mudou o meu diretor financeiro lá do outro emprego e a coisa eu vi que não estava andando bem. E eu também estava meio cansado de fazer os 2, porque era muita responsabilidade no outro, começava muito cedo, aplicava o dinheiro lá do fundo, então tinha que estar com a cabeça boa e às vezes eu saía muito tarde da TV e chegava cansado no outro dia lá e tal, então eu estava preocupado com essa história. Já tinha tomado uma decisão de que sairia da Globo para continuar no mercado quando mudou todo o esquema lá do outro emprego. Aí eu resolvi sair e fui do outro. Aí eu me vi só como jornalista na TV. Aí já fazendo esporte nesse momento, mas Brasília tinha um mercado muito pequeno para o esporte, né? As coisas lá não aconteciam assim, como até hoje, né? Eu digo a nível nacional, você vê os times lá não prosperaram. Eu estou falando de coisas de 30 e tantos anos atrás, né? E os times estão ainda andando de lado por lá, e eu vi que eu tinha que vazar. Para eu ter algum sucesso profissionalmente, eu tinha que sair de lá. Aí tinha opções, Belo Horizonte, vai fazendo um caminho de Brasília para cá, ou para em Belo Horizonte, ou vem para o Rio para São Paulo. E aconteceu de ter uma oportunidade em São Paulo. Eu até já tinha passado uma semana em Belo Horizonte aí, trabalhando com o Globo Esporte, enfim, ia eventualmente ao Rio, e acho que eu não tinha vindo a São Paulo, cara, como repórter nesses 2 anos. Tinha ido a Belo Horizonte, ido ao Rio, mas não. E aconteceu de ter uma vaga aqui em São Paulo, e eu mudei, vim de mala e fui. E aí, cara, deu no que? Não, muda a vida, assim. Eu nunca imaginei que ia estar à beira do campo com o microfone, etc e tal. Se não muda o meu diretor financeiro lá, provavelmente eu tinha seguido minha vida no mercado financeiro. Assim, são coisas de Deus, sei lá, caminhos que acontecem. É isso mesmo. E a mudança foi radical. Mas estou muito realizado, né? Aí a profissão me trouxe um outro mundo, outra coisa. Foi muito legal. Muito legal. Vou chamar um rápido intervalo aqui, Mauro, mas é ligeirinho, 2 minutinhos só, e a gente segue nesse quadro. Tem o Eduardo Panzi e o Alê também querem fazer perguntas para Mauro Naves, nosso convidado na manhã desta terça-feira. Deixa eu falar só da Açora, que é a Associação das Oficinas Reparadoras do Estado de Minas Gerais, para você que está aí desesperado porque seu carro apresentou algum problema mecânico, ou você precisa de lanternagem e pintura e fica maluco porque não sabe onde levar o seu carro. A Açora indica para você, porque todas as oficinas que fazem parte da Açora preenchem requisitos importantes, exatamente para fazerem parte da Açora. Então, ela indica, e aí você, obviamente, tem a garantia de uma associação que está indicando uma oficina. E aí toda a segurança, todo o conforto, todo o profissionalismo que você procura, a Açora indica para você. Então, precisando de uma oficina mecânica ou de lanternagem e pintura, fale direto com a Associação das Oficinas Reparadoras do Estado de Minas Gerais. Liga para a Açora 3224-8155, 3224-8155, ou acesse açora.com.br. A Açora indica para você, é muito mais segurança na hora de consertar o seu carro. Fale com a Açora 3224-8155 ou no açora.com.br. Rápido intervalo, ligeirinho, e a gente já volta. Até já. 98 Esportes.
que esse, aquele outro que tá vindo. O que a gente sabe, e o torcedor precisa saber, é que no momento certo, obviamente, nós temos outros problemas, nós temos a questão salarial que a gente precisa resolver, nós temos a questão de colocar as coisas em dias dos funcionários também, tudo. Aí sim a gente pode começar a pensar nessas possibilidades de jogadores que podem vir e a gente conseguir fazer um time aqui cada vez mais competitivo. Aí, você tá falando em espanhol que podem vir. Falando com o Roger aqui agora. É verdade. Você já tá trazer um pouquinho, tá? Ele tava aqui na minha sala. Tá de boa. Você já tá naquela fase que você tá cumprimentando em espanhol também, o Alexandre? Muito boa tarde, que ele fala assim, olá, e você responde rola. Você já tá nessa, não? Que isso, Roberto, tá doido? Aí é com você. Aí fica sorriso, aí tá dizendo muita coisa, viu? Você falou um rola e abriu uma boca assim, rola. Olha só, meu Foi bem, você entregou alguma coisa aí. Olha isso, velho. Momento Puzzle. Imperdível. Vamos começar pelas animações. Eu lembro muito de animação, porque eu ficava muito em frente à televisão e comendo bastante. E dependia muito da animação para saber o que eu ia comer. Por exemplo, você participou? Não participou de aquela que tem o... Eu disse perguntas objetivas, Bruno Matos. Eu tô tentando ver se você desiste disso daí. Não vai desistir, ele já topou, você não ouviu? Ele participou sim. Dragon Ball, enfim. Dragon Ball. Qual é os salgados ideais para poder comer enquanto você assiste Dragon Ball? Salgado ideal para comer enquanto assiste Dragon Ball. Boa pergunta! Quantas pessoas não estão de frente pra TV? Tem o salgado ideal para comer enquanto assiste Dragon Ball. Tá. Batatinha frita. Batatinha frita? Não. No caso, são as esfirras do dragão. Os players. Meu Deus! Entendi. Por que você não queria fazer essa aí hoje, hein? ...98 Esportes. Estamos de volta com 98 Esportes aqui pela sua Rádio do Bem, 9h30, 9h30 na hora oficial do Brasil. Seguimos em casa, sem futebol, e agora com o Enem adiado, você pode aproveitar o tempo extra e se preparar ainda mais. Tá difícil estudar nesse momento? A Claro descomplica para você. Só quem tem o Prezão da Claro estuda de graça pelo Descomplica, que é o aplicativo de ensino online para o vestibular. Você usa o Descomplica o quanto quiser, sem descontar nada da sua internet, e ainda tem mais. Tem 6 GB da internet mais rápida do Brasil para não perder nenhuma lição. E o WhatsApp com ligações ilimitadas também. Tudo isso por apenas R$19,99 por 30 dias. É mais uma da Claro. Seu futuro não pode esperar. É Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/Prezão. É claro, Eduardo Panzi e Alexandre Silva. Perguntas para Mauro Naves. Ô, Mauro Naves, bom dia. Quem tá falando é o Edu Panzi. Prazerão recebê-lo aqui na Rádio 98. Prazer é meu, Edu. De vez em quando, nas coberturas, Everton, da seleção brasileira que a gente fazia na Rádio Minas, eu pentelhava o Mauro Naves, pedia pra tirar umas fotos com ele. Nesses estádios do Brasil. Depois eu virei comentarista, viu, Mauro? Mas aí eu queria saber de você. Você viveu 2 momentos do futebol, cobertura de seleção brasileira, cobertura dos grandes clubes, quando a cobertura ela era mais próxima, né? Você tinha um convívio mais próximo com o atleta, de fazer entrevistas no vestiário e não ter aquelas coletivas, muitas exclusivas, e você viveu também o atual momento, né? Que é aquele distanciamento do repórter, do jornalista. Para conversar com o atleta, você tem que primeiro buscar o assessor e por aí vai. Como que você lidou com essa mudança de cenário no futebol, atuando como repórter e nesse convívio no dia a dia dos clubes e seleção brasileira? Edu, prazer enorme falar com você. Olha só, a gente quando quer falar lá de trás, né, e muitas pessoas ouvem, né, saudosista, não tem nem ideia como era antigamente, né. Então eu sou mesmo jornalista muito raiz e preferia
à forma anterior. Entendo perfeitamente as mudanças do mundo, nossa era digital, os jogadores mudaram de status, né? Então, hoje, todos eles têm um staff, o cara mal sobe para o profissional, ele já está todo assessorado, tem advogado, tem assessor de imprensa, tudo. E eu evidentemente, gostava da forma que era feita, até por causa da notícia, né? Você terminava um treino, você tinha acesso aos jogadores, às vezes de forma individual, então se você sabia de uma coisa que só você sabia, ou você queria confirmar se ele estava mudando de time, seria, enfim, qualquer coisa, você chegava nele, conseguia conversar, ter aquela notícia exclusiva e tal. Hoje não, sempre um cara ali na frente, todas as câmeras viradas, se você tem algo muito exclusivo, você fica até sem saber se pergunta ali na hora ou não, porque se você não estiver ao vivo, outra pessoa vai vazar a sua informação, enfim, mudou demais. Ah, você tem que se adaptar? Tem, mas puxa, hoje, sabe, você pegar informação por WhatsApp com um jogador, se você tiver o número dele, mas em geral você vai falar com o assessor, porque senão o assessor já fica chateado que você foi direto no jogador. Não me agrada, eu sou mais raiz mesmo, eu preferia da outra forma, acho que funcionava melhor, você tinha a resposta direta do jogador. Hoje às vezes a resposta que vem é de um assessor, pode não ser necessariamente o que o cara pensa, enfim, o assessor pode pôr pano quente, mas fazer o que, né? É o que temos para hoje. Eu acho que, inclusive, com a chegada aí de patrocinadores desta área digital, eu acho que a tendência é que as TVs dos clubes se fortaleçam cada vez mais, e aí sim vai ficando mais difícil para a gente, sabe? Aí eles vão explorar as redes sociais dos clubes, que precisa mesmo, e vão começar a repassar entrevistas. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil ainda chegar aos jogadores. Seria um programa, e vocês ligarem aí para eles te dar uma entrevista, etc. Vai ficando cada vez mais difícil, porque o clube quer ter a exclusividade da imagem e vai, acho eu, né, a tendência na era que a gente está é que cada vez mais isso aconteça. O Flamengo estava falando aí, parece que não vai dar certo, de fechar com a Amazon. Parece que agora já não é a Amazon, já pode ser um outro patrocinador. Eu acho que se fechasse com ela, viria, sei lá, eles têm uma expertise aí em fazer coisas muito, muito legais na área digital. Eu acho que poderiam fazer grandes séries, enfim, e dar um direcionamento diferente para o clube. E assim com os outros que vão fazer, já existem, evidente, Cruzeiro, TV do Atlético, TV do Corinthians, né? Mas acho que ainda é mal explorada pelo clube, né? Apesar de ser uma coisa que, para a gente, jornalista, aparentemente não é legal, apesar de ser mais uma fonte de trabalho também nessas TVs, na medida que elas forem crescendo, mas acho que a tendência é que elas se fortaleçam cada vez mais e explorem melhor a imagem dos jogadores. Você vê, por exemplo, a gente ficou nessa pandemia, e todos os clubes com razão, né, reclamando, não tem cota de TV, patrocinadores não pagando, mas eu acho que foram poucos que exploraram e estão explorando muito bem as redes sociais, porque aí você pega um jogador famoso do clube e ele aparece lá fazendo a propaganda dele, assim, mostrando ele está lá fazendo um churrasco, sem camisa, com os amigos, tarará, o torcedor não quer ver isso. Agora, ele poderia estar lá com a camisa do clube, escrito patrocinador bem grande na frente, e fazer a mesma coisa que ele queria, falar do mesmo jeito com a torcida. O próprio clube poderia e deveria organizar mais lives, nós estamos vivendo disso agora, conversas aí pelo Skype, etc., botar esse ídolo mais próximo do torcedor e ao mesmo tempo está divulgando e aí vai mostrar para o patrocinador, olha só, pô, vê se você paga aquela minha cota lá, ó, eu acabei de fazer agora uma live aqui com o fulano, olha só, X milhões de pessoas viram, milhares e tal, enfim, profissionalizar nesse sentido, explorar, aproveitar novos caminhos, né, nessa fase que está tão difícil para os clubes para arrecadar dinheiro. Agora, a gente tem que se adaptar a isso, eu estou totalmente adaptado, né? Eu mostro até nesse curso aí, eu gravei esses dias aqui em casa para mostrar tudo que eu tinha de mão beijada na TV, faço eu aqui em casa, né?
chego, ligo a luz, arrumo o cenário, ligo o Skype, tenho que ver se a internet está funcionando, pôr o microfone ali, acertar a iluminação, etc. Tudo que eu não estava acostumado, são novos caminhos. E acho que os clubes também vão cada vez mais, ou deverão, né, ou deveriam, quem não fizer vai ficar para trás, aprimorar também as suas redes sociais, os seus canais aí de TV, e a gente vai ficando com o que eles passarem pra gente. Acho que a tendência é essa. Lá fora já tem muito isso, né? Não vai lá o Barcelona no Real Madrid, chega lá e quero falar com o Messi, o cara, tá bom, ó, abre a porta, espera aqui que ele já vem em 10 minutos. Não é assim que funciona, né? As TVs não têm acesso todo dia, recebem imagens e tem que publicar, é uma outra fase. Mas eu, claro, você vai me perguntar se eu gostava de antes, chegar no cara direto, conversar, fazer uma entrevista exclusiva ali e receber um desabafo. Hoje é muito difícil, cara. Vamos explicar uma situação prática disso, tá? O Atlético Mineiro estava com problema financeiro, ok. Aí agora o Atlético Mineiro, por sinal eu gosto muito do Sérgio Sete Câmara, acho que ele entendia o que ele falou, que vai trabalhar com 3 dinheiros, tem o dinheiro do estádio, tem o dinheiro que os amigos ou patrocinadores estão arrumando para as contratações, e tem lá o dinheiro que ele tem que administrar a dívida. Mas vamos supor agora, está contratando 5, 6 jogadores, chega o Keno aí com salário em dia, não participou de abatimento de salário, porque estava lá fora, você participou, foi no clube dele, mas não teve que fazer nenhum acordo com o Atlético, nem nada. Aí chega 4, 5 caras, que aqueles colaboradores se comprometeram a pagar. Aí o cara tá ganhando bem, com salário em dia, tá tudo certinho, não precisou reduzir salário. Aí o elenco, que tá na outra parte, que é o terceiro dinheiro que o Sérgio Sete Câmara vai administrar, aquele cara não tá recebendo em dia ainda, porque tá num buraco lá e vem se tratando a dívida. Você vai lá, chegar nesse cara, será que esse cara tá feliz? Será que esse cara vai receber muito bem o Keno, ou seja, o outro lá que chegar? Vai receber? Ou ele está enciumadinho, ou ele está, vamos falar a verdade, chateado demais com a diretoria, que fala, pô, mas peraí, você arruma dinheiro para trazer um cara e para pagar mais do que é pra gente não. Hoje você não tem muita a possibilidade de fazer esse tipo de questionamento, a não ser que você seja muito íntimo do cara e vai ser pelo WhatsApp. Agora, antigamente não, você chegava lá no campo e falava, e aí, ó, tá chegando meia dúzia de cara aí, tá todo mundo com salário de dia, e vocês, os caras, porra, os caras estão, sabe, é esse tipo de coisa, de informação, pra você sentir ambiente, ou o cara vai te falar o contrário, não, pô, tá tudo bem, pô, ainda bem que chegaram esses caras aí, o time precisa de reforço, pô. Sei lá, você vai saber, vai sentir, hoje não, vai botar um cara ali na frente com 10 câmeras, ele vai se sentir à vontade para falar o que ele realmente pensa? Eu acho que não. Ô Mauro, bom dia, é o Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Você tem, né, um currículo que dispensa apresentações, coberturas grandiosas aí de Copa do Mundo, Olimpíadas, tanta coisa que você já fez na carreira. Queria saber de você qual que é a principal cobertura que você guarda aí na memória, né? Você fala, essa realmente me deu saudade, essa realmente eu tive a honra de estar ali cobrindo. Qual que é a grande cobertura, seja de Copa, seja de Campeonato Brasileiro, qualquer uma, que você guarda na memória aí como a mais especial da sua carreira? Oi, Ale, prazer em falar com você. Olha só, claro que quando a gente fala em Copa do Mundo, é o ápice, né? Você começa lá fazendo aquele seu time ali e tal, aquelas matérias, não sei o quê, você vai crescer, aí você quer fazer uma final de campeonato brasileiro, depois você quer fazer uma Libertadores, né? Os eventos vão crescendo, Olimpíada, né? Muito legal. Eu acho que a Copa é o máximo que a gente pode chegar, né? Não tem mais nada assim maior para fazer. Então, assim, eu tenho grandes lembranças de Copa, Libertadores, sensacional, os grandes jogos, Libertadores. Agora, quando ganha é melhor, né? Então, assim, se eu tivesse que te falar assim, um momento maravilhoso, para contrapor o 7-1 que eu estava aí no Mineirão, né? Que foi talvez o pior de todos os momentos com a seleção, foi realmente esse 7-1, o melhor foi ganhar, né? E ganhar faz tempo que a gente não ganha. Então foi uma cobertura muito diferente da Coreia do Japão, e claro, depois coroada com o título, mas ela em si já foi diferente, né? A primeira vez que eram em 2 países, o Brasil antes passou pela Espanha, passou pela Malásia, deu uma volta enorme até chegar lá, depois ficamos naquela dificuldade de
um país para o outro, cultura completamente diferente. Primeira vez que eu ia lá para aquele lado do mundo, né? Então, assim, tive muitas experiências culturais e correria e etc. com aquela Copa. E acabou no título. Então, foi uma alegria imensa. É uma Copa que eu guardo com muito carinho. Mas tem um fato que aconteceu comigo que é mais marcante e não tem nada a ver com o futebol, e eu não era da área de Fórmula 1, eu só fazia reportagens de Fórmula 1 quando acontecia o Grande Prêmio aqui em São Paulo. Nunca viajei para fazer, já até viajei para assistir Fórmula 1 fora, mas eu nunca ia para trabalhar, então só trabalhava aqui, era uma vez por ano, e eu tive a oportunidade de ir na quarta-feira, após o Grande Prêmio aqui do Brasil de 94, fazer uma reportagem. Eu digo oportunidade porque tinham outros repórteres, Roberto Cabrini, que cobria, Marcos Uchoa, que vinha do Rio e fazia, o Reginaldo Leme, que era muito chegado ao Ayrton Senna, o próprio Galvão, e eu fui o escalado aí fazer uma matéria numa quarta-feira à tarde, aonde o Ayrton Senna ia explicar o que tinha acontecido no Grande Prêmio do domingo anterior, quando ele, querendo encostar no Schumacher, o carro dele derrapou e ele saiu da corrida. Quando eu chego lá para a reportagem, ele estava lançando um carro no Brasil. Quem trouxe a Audi para o Brasil foi a família do Ayrton Senna, já não é mais deles. Na época, é ele que estava trazendo a Audi. Então tinha um carro da Audi lá, que era o lançamento que eles estavam promovendo, e ele foi dar comigo 2 voltas no autódromo. Para mostrar, e puxou, deu um cavalo de pau, e eu entrevistei ele dentro do carro, demos aquelas 2 voltas, morri de medo, fui agarrado ali naquele negocinho, porque o bicho queria dar 200 e tanto dentro daquele carro, e eu morrendo de medo, mas foi super interessante. Ele dá o cavalo de pau, filma uma vez com o cinegrafista dentro, depois dá outra volta, o cinegrafista do lado de fora. Fizemos uma reportagem, ele me deu um relógio das mãos dele lá, simbólico do lançamento da Audi. E o que acontece? Acabou uma reportagem por volta de 6 horas da tarde, todo mundo fez as entrevistas, e eu fiquei por último porque eu ia dar essas voltas no autódromo com ele. Acabou lá 5 e pouco, ele pegou o helicóptero, foi para Guarulhos, pegou um avião, foi para a Europa e morreu lá 1 mês depois. Então acabou sendo a última, até por questão de tempo, de horário, foi a última entrevista do Ayrton Senna no Brasil, foi comigo dando essas 2 voltas. Então, poxa, era um ídolo, vocês devem imaginar mesmo os mais novos, a dimensão que tinha de ídolo o Ayrton Senna. Então foi um baque depois de receber, ver lá no domingo de 1º de maio, o falecimento dele. Isso ficou muito marcado na minha carreira, porque foi a última reportagem do Ayrton Senna no Brasil e não tem nada a ver com futebol. Então eu tive momentos muito legais com o futebol, mas tive essa oportunidade que eu não digo que foi um privilégio, porque eu tinha o Senna como muito, muito ídolo, mas entrou para o meu currículo essa história de ter feito a última reportagem com ele. Eu acho que esse foi um fato assim inesquecível para mim, vai ser sempre, enquanto eu viver. Tenho até hoje o relógio que ele me deu, nunca usei, nunca coloquei no braço. Esse dia eu comentei na Fox, agora em 1º de maio, quando eu estava falando da morte dele, eu comentei esse fato. Aí o João Guilherme, mineiro João Guilherme, pediu, mas você tem esse relógio aí mesmo? Aí fui buscar aqui, procurar, e mostrei que nunca usei, faz 25 anos que eu estou com esse relógio, 26, né? Fez esse ano. Mas ficou muito marcante isso. Agora no futebol, vários, né? Pro bem e pro mal, né? Desde o 7-1 a conquistas de Copa. Ultimamente, já faz tempo, né? Estamos sofrendo aí nas Copas, muita decepção. É sempre um prazer estar no evento, é sempre muito legal cobrir uma competição dessa grandiosidade, mas tem ficado nos últimos anos aquela pontinha de frustração por causa das derrotas, né? Cobrir os Jogos Olímpicos e que no final tivemos a medalha inédita também, foi bastante legal, uma coisa mais recente e legal, porque a gente quer ganhar, né, cara? A gente, quando envolve o Brasil, seleção, a gente aí entra, tem o lado profissional, mas é óbvio que tem o lado do torcedor, né? Então, quando não termina em vitória, rola sempre uma pontinha de frustração. Ô Mauro, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui. Esse material que você produziu sobre jornalismo,
Você pretende disponibilizar e pretende disponibilizar por agora? As pessoas terão acesso? Como é que vai ser isso? Não, já podem começar. Já foi divulgado no meu Instagram, que é @MauroNavesNormal, que é um site que faz isso e que me convidou para fazer. Tem lá curso de comida japonesa, curso com Pedro Bial falando sobre literatura, curso com... Tem vários tipos lá de, sei lá, personal trainer. É um site exclusivo de... não quero dizer exclusivo, ele como fala... oh meu Deus... especializado em fazer cursos, né? Então eles me convidaram, eles queriam fazer um curso de jornalismo e tal, jornalismo esportivo, me convidaram. Chama Curseria. Então tá lá no site deles, mas a partir dessa semana, até hoje, inclusive eu aprovei aí umas coisas, no meu Instagram a gente vai começar a promover, já está promovendo, a pessoa arrasta lá, se inscreve e tal. Inicialmente é de graça, vai receber, nós vamos criar um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. As pessoas que se inscreverem, a gente vai ter no dia 23, se eu não me engano agora, véspera até do meu aniversário é 24 dia de São João, eles queriam fazer 24, eu falei, não, pelo amor de Deus, me deixa tomar uma água mineral 24. No dia 23 a gente vai fazer uma live sobre o curso e as pessoas vão receber algumas pílulas, algumas coisas, uma espécie de uma websérie que explica sobre o que eu vou falar, e aí depois, quem quiser vai comprar o curso. Os primeiros tem desconto, aí aquela história lá que o site é que vende o curso, mas agora tem uma parte gratuita que já está sendo aí divulgada. E convidei umas pessoas, participaram, o Edmilson, pentacampeão, o Zé Elias, Ivan Moré, eu fui Gilmar Rinaldi, goleiro, para alguns temas eu fui pegando algumas pessoas que pudessem falar sobre isso também, usei esses personagens, Zé Elias, Edmilson e o Gilmar, que foram jogadores, para mostrar como é que eram as entrevistas anteriormente, agora, como é que eles eram entrevistados, qual o papel da imprensa na Europa, eles todos jogaram lá fora, como é que era o respeito da imprensa com eles, qual o tratamento que é dado lá fora, qual o tratamento que é dado aqui, enfim, são 4h30, acho que 10 capítulos nesse curso, mas quem quiser já pode procurar aí nas redes sociais. O site chama Curseria, mas no meu Instagram também, agora, essa semana já vai ter bastante divulgação sobre isso. Mauro Naves, obrigado pelo papo. O tempo, já estamos no finalzinho aqui do programa. Obrigado, um grande abraço. Que pena, garoto. Saúde, se cuida, que se dê muito bem nessa fusão da Fox com a ESPN. Aí estaremos daqui acompanhando sempre, todos os dias. Obrigado, Mauro. Olha, quero dizer para os mineiros, antes de encerrar, o seguinte, hein? Nós se fala em Flamengo e Palmeiras, mas estou acreditando que o São Paulo vai, com jogadores pontuais aí, arrumar um time. O Atlético só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar, então acho que o Atlético vai dar trabalho para esses outros e pode surpreender. Como a minha família toda é cruzeirense, né, da minha mulher, né, todo mundo de patrocínio, por isso eu sou torcedor do Patrocinense, que está bem aí, está no meio da tabela, está se virando bem aí esse ano, mas eu também acho que vai subir, vai voltar o Cruzeiro, apesar de toda essa dificuldade. Tomara que coloquem na cadeia quem fez bobagem, mas que o Sérgio Santos Rodrigues aí arrume a casa. E 6 pontos, cara, negativos, pesa, mas é como você sair perdendo 2 jogos e não quer dizer que você perdeu os 2 jogos, você não consegue mais chegar na classificação do campeonato. Então estou muito confiante com os times daí, tá bom? Valeu, Mauro. Grande abraço. Mauro Naves, nosso convidado desta terça-feira, 9h51.